Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, nossos amigos que nos acompanham pela internet, muito boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, a reflexão que eu fiz ao deparar nessa manhã com algumas imagens pelo Facebook dessa marcha gay em São Paulo, na Avenida Paulista, que é o coração econômico do nosso país e do nosso estado, a impressão que eu tive é que o movimento LGTB e Companhia Limitada, parece que eles têm um problema, uma fobia com o cristianismo. Porque eu não conheço nenhum país cristão que mata homossexual. Eu desconheço. Oficialmente, existem dentro de países e nações cristãs grupos que às vezes se rotulam de cristão, mas são movimentos ligados a nazista, skinheads, gente que não tem nada a ver com religião. Mas nações ditas cristãs, eu não conheço nenhum tipo de perseguição contra, pelo menos no Ocidente. Agora, quem persegue homossexuais, enforca e dependura é a República do Irã, é a Arábia Saudita, são países de tradição islâmica. Então eu acho que essa turma do LGTB está dando tiro errado, porque as nações de tradição cristãs não agem assim com esses grupos. Pelo contrário, por mais que as igrejas sejam conservadoras, fundamentalistas, o nome que vocês quiserem dar. Tanto é que eu vi aqui vereadores católicos e evangélicos no campo das ideias. Não é por causa disso que alguém vai sair matando, pedindo a violência contra esse grupo, de jeito nenhum. Nós ficamos no campo das ideias, mas parece que os homossexuais, eu não vou dizer homossexuais porque eu acho que eu seria leviano, porque tem muito homossexual que não é assim, pelo amor de Deus, são cidadãos de bens que trabalham, que são exemplos às vezes até para a sociedade, então eu não vou radicalizar, mas esses gaysistas, ou agora já que é para rotular, o fundamentalismo gay, deve ser isso então, ou os partidos de esquerdas que apoiam esse tipo de coisa, essa gente tem fobia contra o cristianismo. Eles são vidrados em querer macular a imagem de Cristo. Eles querem destruir o catolicismo romano, uma religião de 2000 anos de idade. Eles querem destruir a fé protestante. Esses caras estão, para mim eu tenho a impressão que eles são pior do que pessoas que estão anestesiadas pela droga. Não é possível que a pessoa seja tão rasa, tão míope, tão obtusa, em querer atacar símbolos religiosos em uma passeata pedindo respeito. Veja a contradição, o paradoxo. Como que você quer ser respeitado atacando os valores mais primordiais da alma do religioso? Como que você quer respeito fazendo assim? Então eu fiquei tentando entender sociologicamente, tentei até, falei, bom, eu vou deixar a minha fé, ver se eu consigo entender aonde que essa gente quer chegar. Não dá. É uma irracionalidade assustadora para quem vem aqui pedir respeito. Para quem pede respeito, precisa ter, no mínimo, bom senso para não aceitar. E eu não vi nenhuma organização, pelo menos até o presente momento, nenhuma organização homossexual ou LGTB protestando pelo que aconteceu ontem. Eu não vi nenhuma. Porque quando às vezes ocorre algum tipo de desrespeito, alguma coisa em relação a alguma fala pesada, sempre alguém vem, se pontua, se pondera, mas a parte deles não. Agora eu vou dizer o mais grave, senhor presidente. Se na marcha para Jesus, se alguém ousasse falar alguma coisa contra os gays, ia todo mundo para a cadeia. Ia sair no jornal em letras garrafais, homofóbicos. Era isso que nós íamos, que nem tentaram fazer com a Câmara de Campinas. Então é assustador a medida com que essa gente tem julgado as coisas. Se fosse os cristãos que tivessem um cartazinho só, não precisa ser muita coisa, nós estávamos fritos hoje.
nós íamos apanhar tanto. Agora, eles podem pegar a imagem de Jesus Cristo. Eles podem, ninguém pode falar nada. Não pode, porque se você falar, é perigoso ser rotulado de homofóbico. Se é que amanhã não sai no jornal o professor Alberto homofóbico. Eu não vou assustar não se sair. Não vou, porque essa gente não está fazendo um jornalismo sério. Uma análise séria da história. Quem quer respeito, precisa respeitar o diferente, não é isso? Não é essa a nossa percepção de democracia? Agora, é assustador o que essa gente... Eu vou parafrasear aqui o profeta Isaías. 2.500 anos atrás, coisas estupendas estão acontecendo sobre a terra. É isso mesmo. Sabe? Coisas estupendas, absurdas. Então, sinceramente, eu acho que o Canário tem razão, viu, vereador Canário? Quando o senhor diz que jogou a pá de cal. Porque quem age dessa maneira, não dá para eu ouvir mais. Né? Porque eu vim ouvir. Eu sentei aqui, zombaram, beijaram, mostraram a sua... Eu não sei também por que isso. Eu acho que as pessoas não precisam ficar se beijando para mostrar a sua heterossexualidade ou homossexualidade, ou seja, o que você quiser. Para que você quer fazer isso? Na sua casa, na sua privacidade. Não precisa fazer isso para mim, mas também não me agride. Não. Para mim, eu tenho a impressão que é um problema cultural. Tem pessoas que têm dificuldade e têm um senso não tão afinado. Então, fazer o quê? Mas eu consigo conviver com isso também. Fazer o quê? Mas eu fiquei aqui. Fiquei ouvindo tudo quietinho. Suportando tudo. Agora, essa gente não é capaz de nos respeitar. Uma fobia contra o cristianismo. Mas vocês deviam protestar contra quem mata vocês. Os estados que matam vocês. O Irã. Por que vocês não fazem uma imitação do profeta Maomé? Por que vocês não põem um travesti se vestido de Muhammad? Por que será? Por que vocês não mexem com o islamismo? Vai lá fazer um protesto falando contra o islamismo, contra o Irã, não é? Contra a Arábia Saudita. Vai lá na Avenida Paulista e se veste de Maomé e agride o islamismo. Vamos ver se vocês têm coragem, se vocês realmente estão defendendo uma causa de liberdade. Façam isso. Aí vocês vão ver o que é bom para a tosse. Agora, mexer com cristão, com o símbolo máximo do cristianismo, que é a cruz. Não, nós vamos ficar no campo das ideias. Nós não queremos a morte de vocês. Não. Mas não pensam que nós vamos apoiar e aprovar projetos que venham permitir essa bagunça que vocês pretendem. Isso não dá. Eu não quero que meus filhos na escola venham aprender esse tipo de coisa. Porque isso não é respeito. Isso não é respeito. Isso é afronta. Isso é ataque gratuito. Sem nenhuma necessidade. Não houve nenhum tipo de provocação. Não está ocorrendo no país, através das igrejas cristãs, eu desconheço. Olha, a igreja católica vem acolhendo as pessoas. O Papa falou isso. As igrejas evangélicas, mesmo o pastor Silas Malafaia, que tem uma fala mais forte a respeito dessa temática, cansa de dizer: homossexual faz o que quiser, fique à vontade. O que não dá para querer criar leis contra a maioria heterossexual. Aí não dá. Agora, você quer viver a sua homossexualidade, vive lá, fica à vontade. Não vem querer impor esses pensamentos sobre nós, aí que não dá. Esse está sendo o embate. Mesmo assim, estamos abertos para o diálogo, vamos conversar. Mas não atacando a essência da nossa fé. A doutrina fundamental do cristianismo, a doutrina maior do cristianismo é a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Cruz é a essência da fé cristã. É o maior símbolo e, portanto, sagrado para nós. Agora, se vocês acham que atacando a cruz, nós vamos ter uma sociedade melhor, eu acho que vocês só estão sendo respeitados exatamente por causa da cruz. É exatamente por nós sermos a maioria cristã, é que vocês estão sendo respeitados, e não o contrário. Por isso que eu faço um convite para vocês desafiarem o Islã. Vai desafiar o Islã,
Porque quem sabe vocês vão aprender aí como vocês são respeitados nos países de maioria cristã, que é o nosso caso aqui, o Brasil e a cidade de Campinas, graças a Deus, pela nossa tradição cristã. Então, ao meu repúdio a esses grupos específicos que fizeram essas imagens horrorosas e que estão aí na mídia, na grande mídia e também no Facebook. Então está aqui o meu repúdio a respeito dessa temática. Senhor presidente, feitas essas considerações, eu queria comunicar ao senhor que na próxima sexta-feira, começa dia 11 e dia 12, nós teremos na Universidade de São Paulo a comemoração dos 100 anos do genocídio armênio. É um seminário chamado Negacionismo, Silêncio e Direitos Humanos, 1915 a 2015, portanto 100 anos do genocídio armênio. O seminário será no dias 11 e 12 de junho de 2015, na Universidade de São Paulo, lá na sala do Conselho Universitário, no prédio da reitoria, na USP. Há um programa amplo aqui, nós vamos ter vários debates, vários juristas, várias personalidades, inclusive armênios que estarão falando sobre essa temática. E eu gostaria, senhor presidente, de nesses dias estar representando essa casa, nesse seminário. Eu acho importante, essa casa aprovou moção de apoio para que o Brasil reconheça o genocídio armênio, que o nosso país tem essa dívida. É assustador que um governo de esquerda que diz defender os direitos humanos não consegue enxergar o genocídio armênio. É uma vergonha isso pro Brasil. Até a Igreja Católica, que sabia que ia sofrer com o governo turco, reconheceu que sabia que ia sofrer. Os cristãos ortodoxos sofreriam punição do governo turco, ela reconheceu. Mas o Brasil tem dificuldade. O Brasil não consegue reconhecer o que as nações democráticas já perceberam, e nós precisamos não negar mais essa história que ocorreu, e nós precisamos ensinar para as crianças que esse tipo de coisa não pode ocorrer mais. Então, eu convido a todas as pessoas que quiserem participar dessas palestras sobre o genocídio armênio, 100 anos, serão... inclusive, a lei que colocou a data aqui no calendário oficial do município é do nobre vereador Dr. Cirilo, e nós aprovamos aqui nessa casa a lei que coloca o genocídio armênio. Quer dizer que Campinas reconheceu, no calendário municipal. O Brasil não, o governo Dilma não, mas Campinas nós reconhecemos sim. Porque isso é um fato histórico, que é o genocídio armênio, 100 anos. Então, está aí o convite para todos os estudantes, todas as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa temática importante. E serão, basicamente, está fechando o ciclo de palestras, de eventos ligados aos 100 anos do genocídio armênio. E a Universidade de São Paulo está fechando, então, com essa grande palestra. É uma palestra, a abertura será na quinta-feira, dia 11, a partir das 16 horas, e são vários participantes, e fecha no dia 12 de junho, na sexta-feira, lá mesmo na Universidade de São Paulo. Então está aqui o nosso convite para todos os senhores vereadores, todos os munícipes que nos ouvem, e sem dúvida é importante nós não apagarmos a memória. Qualquer povo da face da terra que não consegue ler a história, aprender com a história, é um povo pobre, é um povo que vai cometer erros novamente. Então é importante nós guardarmos a memória, analisarmos, compreendermos e jamais agirmos de maneira como ocorreu o primeiro genocídio do mundo contemporâneo, basicamente, foi após a final da Primeira Guerra Mundial, quando a destruição, basicamente a derrocada do Império Otomano, e com o surgimento da Turquia moderna, houve esse massacre aos cristãos armênios. E é importante, então, nós compreendermos a luta do povo armênio, em que as nações ocidentais, nações consideradas democráticas, reconheçam esse crime horrível que os turcos otomanos perpetraram contra o povo armênio.
Então, senhor presidente, eu quero agradecer e solicitar de Vossa Excelência que eu possa representar essa casa nesse evento que eu julgo importante, os 100 anos do genocídio armênio. Muito obrigado e muito boa noite a